Tudo que está aqui dentro é a palavra de Deus revelada aos homens em geral, no contexto geral, né? Humanidade. Hoje eu quero falar a respeito dos falsos profetas. Falsos profetas é algo que contamina o planeta Terra, é algo que a Bíblia alerta, é algo que cada dia está crescendo mais no meio dos cristãos. O que tem se levantado de falsos profetas. Eu tinha 5.000 pessoas no meu Facebook. Eu deletei quase 4.000. Estou com acho que 1.100. De tanta baboseira que eu assisti. Eu não chegava a assistir, né? Mas tinha, quando conecta ali as redes sociais, não só o Facebook, Instagram, YouTube e outras redes sociais. YouTube, Instagram, né? Outras redes em geral. Tive que bloquear e deletar, porque não é possível tanta ignorância, tantos profetas que se levantaram de uma hora para outra. Isso não é muito diferente do passado, porque sempre que há uma crise mundial, seja ela causada por uma doença, por uma epidemia, por uma pandemia, por uma crise no sistema financeiro, seja ela por sinais no céu e na terra, terremotos que acontecem, destruição por causa da natureza, se levanta uma leva de falsos profetas que profetizam coisas absurdas que não estão dentro da palavra, que não tem base bíblica. Base bíblica. Eu sou professor de metodologia científica e quando eu vou orientar meus alunos, eu falo para eles: vocês podem escrever o que vocês quiserem no artigo científico de vocês, na tese de vocês, no trabalho de conclusão de curso, mas eu quero ver a sustentação científica, teórica. Eu quero ver vocês citarem autores para, né, sustentar os argumentos de vocês. Isso é na ciência, não estou falando de Bíblia, agora eu vou falar da Bíblia. Toda tese, toda a profecia, toda a palavra de ensino, se ela não tiver sustentação nos autores, nos profetas, nos apóstolos, nos pregadores da Bíblia, ela é uma heresia. Ah, mas eu senti no meu coração, Roberto, de falar isso. Eu senti. Gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Não, o crente não vive de sentimentos. O cristão não vive do que ele acha ou do que ele deixa de achar, de achismo. Achismo não está na Bíblia. Você tem que ter certeza do que você está falando. Você tem que saber se aquilo que você está falando tem fundamentação bíblica. Está nas Escrituras. Por isso que eu vou falar vamos conversar hoje, vamos explanar sobre isso. Se vocês acharem que estou errado nessa minha colocação, pode mandar mensagem para mim, que eu vou, né, procurar ver se realmente está fora do contexto. Em 1 João 4 fala sobre os cuidados que nós devemos ter com os falsos profetas. Ali manda nós tomarmos cuidado com os falsos profetas. Esses profetas que eu tenho visto, que você tem visto, eu tenho certeza que não estou falando algo insano, estão falando de si mesmo. Minha água aqui, né? Vamos dar só um exemplo, tá? Só um exemplo isso aqui. Tem pessoas que eu vejo lives que elas estão fazendo revelação dentro de um copo d'água, gente. Pega um copo d'água, olha lá para a água. O Senhor está me dizendo aqui nesse copo d'água que vai acontecer tal coisa. Uma pedra, pega uma pedra, essa pedra aqui, o Senhor está falando é mentira. Isso não profere, isso não vem de Deus. Eu não tenho medo de falar isso. Não tenho medo de errar. Isso não vem de Deus.
Isso é carnal. Eu não vou nem dizer que isso é obra do inimigo, porque obra do rabudo, do capeta, do diabo, seja lá como as pessoas chamam, né? Satanás. Isso não é nem dele, isso aí. Isso aí é obra da carne. Isso aí é sentimento humano. Isso é lenda, isso é fábula, isso é historinha da carochinha. Pessoas que fazem esse tipo de pronunciamento, dizendo que isso é uma profecia, que é uma revelação de Deus, está assistindo muito filme, está assistindo muita novela, está assistindo muita baboseira e está sonhando coisas, está imaginando coisas que não existem. A Bíblia já fala sobre isso. Na época do profeta Jeremias, que Jerusalém e toda aquela nação e todos aqueles países em volta passavam por grande perseguição e uma grande guerra, se levantaram centenas e centenas de falsos profetas que iam até o rei e falavam: olha, rei, estou vendo isso, estou vendo aquilo, estou vendo que você vai vencer, estou vendo que você vai ser um vitorioso, e só traziam palavras de... Vocês perceberam que os falsos profetas só trazem palavras de vitória, só trazem palavras que eu estou vendo que você vai ganhar um carro, que você vai ganhar uma casa, que você vai ganhar muito dinheiro, que você vai ser feliz. Eu vejo os falsos profetas na Bíblia só trazendo notícias terríveis, porque o povo estava em pecado. Os falsos profetas, eles se levantam para trazer notícias boas, enquanto os profetas de Deus, que tem, eu creio que existem profetas ainda, são muito poucos. Dá para contar no dedo, mas tem profetas, mas eles não trazem notícias boas, não. Não trazem. Quando o povo de Israel via Elias lá na ponta da cidade, eles já corriam se vestir de panos de saco, eles já se jogavam de rosto no chão e eles falavam: lá vem o homem de Deus. Eles sabiam que o negócio era forte, coisa boa não era. Provavelmente era para se arrepender dos seus maus caminhos, se arrepender dos seus pecados, se converter, se humilhar, orar, jejuar, se consagrar, porque senão... Não preciso nem falar, né? Na época do profeta Jeremias foi a mesma coisa. Levantou dezenas e dezenas de profetas trazendo palavras boas. Você vai vencer, rei, o Senhor vai vencer... O Senhor vai ser vitorioso, o Senhor isso, o Senhor aquilo. Lá vinha Jeremias, que eu admiro muito quando eu leio, né, sobre Jeremias. Como falta Jeremias nessa geração. Tem alguns Jeremias ainda, mas estão muito escondidinhos. E quando eles se levantam para falar, eles são apedrejados como antigamente. E são jogados no poço, como foi jogado Jeremias algumas vezes, por falar a verdade. Jeremias profetizou e falou: ai desses falsos, desculpem se eu errar alguma colocação aqui, mas é mais ou menos isso. Ai desses falsos profetas que dizem que o Senhor falou e o Senhor não falou nada, que estão tendo visões do seu coração, que estão sonhando sonhos de sua mente. Ai desses falsos profetas mentirosos. Dizem que o Senhor falou e o Senhor não falou nada. E o que nós estamos vendo hoje? Profetas que estão se levantando, homens, mulheres, jovens, até crianças. Eis que o Senhor diz, eis que o Senhor mandou falar. Quando alguém vem para mim com esse negócio de eis que o Senhor mandou dizer, eu fico cabreiro. Não interrogo, não vou blasfemar, dizer não é de Deus isso. Mas eu fico esperando para ver se vai acontecer como a Bíblia diz. Que a melhor coisa é você ver se a profecia acontece. Porque se a profecia se realizar, era Deus falando, mas nós estamos vendo que nada que esse povo está falando está se realizando. Muitas coisas eles falam da sua própria mente mesmo, sabe? Maioria das coisas. A palavra de Deus é a profecia. Quando você abre ela
e você começa a ler, você começa a meditar na palavra de Deus e guarda ela no teu coração, você tem resposta para todas as situações e adversidades que surgirem na sua vida. Tudo o que você precisa saber a respeito de Deus, toda profecia é a palavra de Deus, é a boca de Deus falando aos homens. Não tenho medo de dizer isso. Não tenho medo de dizer isso. Tomem cuidado com os falsos profetas. Queridos amigos, amados amigos, não deem crédito a todos os que dizem que são inspirados por Deus. Ao contrário, ponham esses que se dizem inspirados por Deus à prova e verifiquem se o espírito que eles têm é o mesmo Espírito de Deus. Verifiquem se o Espírito que eles têm é o mesmo Espírito de Deus. Pois muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Como eu já disse. Muitos falsos profetas têm saído do mundo afora e profetizando coisas da sua carne. A maneira pela qual você... Isso está na Bíblia, tá, irmão? Não estou falando de mim. Então você está pensando que eu estou falando isso aqui da minha boca? Isso está lá em 1 João 4. Tá? Se você quiser acompanhar, pega a tua Bíblia e acompanha. Dá tempo? Repetindo, queridos amigos, não deem crédito a todos que dizem que são inspirados por Deus. Ao contrário, ponham-nos à prova e verifiquem se o Espírito que eles têm é o mesmo de Deus ou não. Pois muitos falsos profetas têm se levantado pelo mundo afora. A maneira pela qual vocês podem verificar se o Espírito que eles têm é o mesmo de Deus é esta, que eu digo para vocês agora. Todo profeta que confessa que Jesus Cristo veio à Terra em forma humana tem o Espírito de Deus. Todo profeta que não confessa isso a respeito de Jesus não tem o Espírito de Deus. Pelo contrário, ele tem o Espírito que guia o inimigo de Cristo. Vocês ouviram falar que esse Espírito estava para vir. Pois bem, ele agora já está no mundo. Filhinhos, vocês pertencem a Deus e têm vencido os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Esses falsos profetas pertencem ao mundo. Eles gostam das coisas do mundo. Eles confabulam com o mundo. Eles são cúmplices do mundo. Por essa razão, aquilo que eles falam vem do mundo. E é por isso que o mundo ouve esses falsos profetas. O que eles falam são obras carnais. O que eles profetizam sobre riquezas materiais. Eles profetizam sobre prosperidade. Eles profetizam sobre bênçãos carnais. É por isso que o mundo recebe eles bem. É por isso que o mundo recebe eles bem. Que é muito bom ouvir somente aquilo que nós queremos. Aquilo que enche a nossa alma de alegria. Aquilo que nos sustenta o nosso ego. Como é bom ouvir elogios. Nossa, vamos dar um exemplo, só um exemplo. Né? Nossa, Roberto, como você fala bonito. Nossa, Roberto, nossa, como você explana. Daí o meu ego vai se enchendo. Nossa, eu sou bom mesmo, né? Mas quando vem alguém assim, Roberto, você fala muito feio, você fala muito rápido, você demora para falar, você não tem boa colocação em suas palavras. E eu vou me revoltando com aquela pessoa. É capaz de eu começar até a pensar dentro de mim, né? Nossa, mas esse cara tá com inveja de mim, essa guria tá com inveja de mim. Meu, não é assim que funciona. Falso profeta, ele enche o nosso ego. Enquanto o profeta de Deus, ele fala coisas que faz a gente ser confrontado.
Ele fala palavras que nos confrontam. O que ele fala nos faz sair da nossa zona de conforto e nos faz parar e pensar se aquilo que nós estamos fazendo está certo ou está errado. Amados, nós, porém, pertencemos a Deus. Eu pertenço a Deus, você pertence a Deus. E aquele que conhece a Deus nos ouve, mas aquele que não pertence a Deus não nos ouve. Dessa maneira podemos reconhecer quem tem o espírito da verdade e quem tem o espírito do erro, do engano. Um falso profeta é aquele que afirma falar em nome de Deus, sem, contudo, representar a Deus ou mesmo pertencer a Ele. Além disso, um falso profeta propaga ensinos antagônicos às Escrituras, contrários às Escrituras, tomando para si uma autoridade que não lhe pertence, afirmando ser aquilo que Deus diz que ele não é. Um falso profeta não admite estar errado. Ele acha que sempre está certo. Um falso profeta acha que é santo, que ele brilha, que ele resplandece, que dele sai fogo e que ele é puro, perfeito, santo e verdadeiro. Mentira. Ninguém é tão puro, ninguém é santo, ninguém é perfeito e ninguém é tão verdadeiro a não ser Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Como eu disse para você, Jesus falou dos falsos profetas. Falou algumas vezes sobre os falsos profetas. Jesus, ao falar desses falsos profetas, ele disse assim: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Jesus disse assim: pelos seus frutos os conhecereis. Ele pergunta: colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar bons frutos. E provavelmente a árvore má vai dar frutos amargos, frutos azedos, ruim ao paladar. Toda árvore que não produz bom fruto, amado, ela é cortada, ela é lançada no fogo. Jesus disse assim, ele disse, não sou eu que estou dizendo: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Mateus, se eu não me engano, Mateus capítulo 7, versículo 15 ao 20. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Vamos agora fundamentar, essas colocações, isso que eu falei, uma fundamentação teórica bíblica. Paulo escreveu em Romanos capítulo 16, versículo 17 ao 18. O apóstolo Paulo escreveu assim: rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Ele disse isso, irmãos. Rogo-vos, irmãos, que vocês observem, que vocês vejam, que vocês notem os que promovem dissensões, escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos dele, porque os tais não servem a Cristo, nosso Senhor, mas servem a si próprios. O seu ventre, ele diz, a si próprios. E com palavras suaves e lisonjas enganam os corações dos inocentes. Romanos capítulo 16, versículo 17 ao 18. É aquilo que eu disse no começo da minha
pregação, desse estudo, dessa explanação, sei lá eu. Palavras suaves. Eu vejo você com um carro. Eu vejo você ganhando muito dinheiro. Eu vejo você num apartamento maravilhoso. Não que Deus não queira isso para você. Não que você não mereça. Você trabalha, você peleja, você luta, você levanta cedo, você tem trabalhado, você tem confiado em Deus, tem servido. Você merece o melhor dessa terra. Não é isso que eu estou falando. Que nós devemos ser também pobres, miseráveis e necessitados. Quando eu falo em humildade, não é isso, né? Não estou falando disso, mas estou falando que a prosperidade também não é só riquezas. Prosperidade, você será abençoado por Deus, terá bênção, terá graça de Deus. Vamos fundamentar essa palavra com mais um servo de Deus na Bíblia Sagrada. Vamos falar sobre Pedro. Pedro disse assim em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pedro falou: mas houve também entre o povo, lá o povo de Israel, nos tempos de Cristo, dos profetas, houve também falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertadamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos a repentina destruição. Ele disse que naquele tempo já havia falsos profetas. E eu digo para vocês, nesses dias que nós estamos vivendo na face da terra, no Brasil e no mundo inteiro, nesses dias que passamos por vários problemas, né? Tem se levantado centenas e centenas de falsos profetas, centenas de falsos mestres, e através de suas falsas profecias estão tentando introduzir no meio do povo cristão heresias destruidoras. E alguns deles estão negando que o Senhor resgatou a sua igreja. Esses estão trazendo sobre si destruição, porque são orgulhosos, pretensiosos, soberbos e mentirosos. Eu quero elencar aqui, quero colocar 10 características de um falso profeta para você entender bem essa palavra. Primeiro, um falso profeta relativiza as escrituras. Relativiza. Para um falso profeta, a Bíblia não é a palavra de Deus. Para este, as escrituras são falíveis e não devem servir como plena referência para o cristão. O falso profeta, ele vai dizer, não, a Bíblia é legal, a Bíblia é bacana, ela tem palavras bonitas, palavras de consolo, mas ela sozinha, ela não vai resolver os seus problemas. Ela sozinha, ela não surgirá efeito na sua vida. É mentira. A palavra de Deus, amados, ela é viva, ela é eficaz, ela penetra na sua alma. A palavra de Deus é o bálsamo que há em Gileade. Ela sara as feridas espirituais. A palavra de Deus, ela é espiritual, ela não é carnal. O que é do homem, o que é da carne, cabe ao homem resolver. Agora, o que é do espírito, o que é espiritual, é através da palavra de Deus que você vai resolver. É aqui que você vai encontrar. O que é carnal, né, o que é material, o que é homem, tem que se espelhar, tem que se adentrar na palavra de Deus, para que o seu espírito se ligue ao Espírito de Deus e a sua carne estremeça na presença de Deus.
Entendeu? Um falso profeta fala mais em dinheiro do que em Cristo. Isso aí já é... Até uma criança sabe, né? Um falso profeta, ele fala mais em dinheiro do que em Deus. Para este que fala mais em dinheiro do que Deus, que não vou citar nomes, né? Porque quem sou eu para citar nomes? As escrituras, né? As escrituras giram em torno de prosperidade. Um falso profeta comercializa o evangelho e vende as bênçãos de Deus mediante ofertas e dízimos extravagantes. Isso é chave, é o que mais nós temos visto hoje em dia. Dízimos extravagantes. Um falso profeta considera sua palavra, a palavra dele, inquestionável, colocando suas profecias e revelações em pé de igualdade com as Escrituras. Ai daquele que falar contra este falso profeta. Ele vai amaldiçoar essa pessoa, ele vai jogar a 11ª praga do Egito, que não existe, né? Foram 10 pragas, mas ele vai inventar uma 11ª praga e vai jogar sobre essa pessoa. E se essa pessoa não tiver estruturada, alicerçada dentro da Bíblia, é capaz dela acreditar e cair, né? Não é mesmo? Esse falso profeta é assim. Ele é reconhecido por ser assim. Um falso profeta, amados, anuncia, prega e proclama um evangelho absolutamente antropocêntrico. O que é um evangelho antropocêntrico? Ele fala de um evangelho humano, como eu já disse. Ele fala de um evangelho carnal. Ele fala de um evangelho que exalta mais o homem do que a Deus. O evangelho de Cristo, o profeta de Cristo, o verdadeiro profeta, o verdadeiro pregador, anunciador do evangelho, das boas novas, ele não fala de si mesmo, ele não exalta a si mesmo. Antes, ele é um profeta cristocêntrico. Ele, através da sua pregação, ele exalta, ele glorifica, ele bendiz. E ele declara as coisas que vêm de Deus. Através do evangelho, o profeta verdadeiro, nascido do coração de Deus, ele fala sobre o reino de Deus e sobre a sua justiça. Ele fala sobre Deus. Ele proclama a Deus, somente Deus. Ele não fala de coisas carnais. Ele não fala de coisas materiais. Ele não fala de coisas humanas aqui na terra. Mas ele fala do reino de Deus. O falso profeta, ele vai cantar, ele vai louvar coisas da terra. Já o verdadeiro profeta, o verdadeiro adorador, o verdadeiro levita, ele vai louvar, ele vai cantar coisas que adorem a Deus. Ele vai cantar sobre assuntos que exalte o nome de Deus. Está me entendendo? A diferença de um profeta verdadeiro e de um falso profeta? Aí que você vê como dá para contar nos dedos mesmo. Quantos profetas verdadeiros de Deus existem na terra, amados? Um falso profeta anuncia, prega e proclama um evangelho, né, como eu disse, antropocêntrico. E o verdadeiro profeta de Deus, ele prega e anuncia o evangelho cristocêntrico. Um falso profeta interpreta as escrituras segundo a sua ótica e seu próprio umbigo, relativizando o absoluto e inventando doutrinas segundo os desejos do seu coração. O falso profeta vai inventar milhões e milhões de doutrina que não está na palavra de Deus. Se a doutrina que você tem seguido, o que você tem admirado, não está na Bíblia, se não aparece lá, cai fora. Porque vai ser maldição para a tua vida, se já não está sendo. Se as doutrinas que você segue não são doutrinas bíblicas, da palavra de Deus, cai fora enquanto é tempo. Porque você está sendo... Como eu estava dizendo, amados,
o falso profeta interpreta as escrituras segundo a sua ótica, segundo o seu ponto de vista. Examine se aquilo que o pregador está falando não condiz com aquilo que você leu, que você lê na Bíblia. Cai fora enquanto é tempo. Cai fora enquanto é tempo. Falso profeta, amados, ele prega o evangelho da confissão positiva. Ele nega a possibilidade do sofrimento e anuncia um cristianismo desprovido da cruz. O que eu quero dizer com isso? É aquele evangelho que você leva pelo lado dos pensamentos positivos. O evangelho da autoajuda. Seria isso. Como se você estivesse ali concordando com tudo. Eu vou conseguir, eu não vou ficar doente, eu não vou isso e não vou aquilo. Claro que eu tenho que ter essa fé, que eu posso, que eu vou conseguir, mas eu tenho que saber que eu tudo posso naquele que me fortalece. Se o falso profeta está pregando isso, olha, na Bíblia Sagrada está escrito: eu tudo posso naquele que me fortalece. Você tudo pode naquele que te fortalece. Né? Se o profeta estiver falando isso, é de Deus. Agora, se ele falar para você, olha, você pode, você consegue, você tem poder, você tem força, é mentira. Eu posso, mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu consigo em nome de Jesus. Quando eu coloco, o ser humano, quando o cristão coloca somente o eu sozinho, ele não chega em lugar nenhum, ele não pode nada, ele não consegue nada. Porque nós temos que ser totalmente dependentes de Deus. Estar no centro e na vontade de Deus. Temos que saber se colocar no nosso lugar como cristãos e dar toda a honra e toda a glória a Deus. Não dar honra a profeta nenhum. Nem os anjos quiseram ser honrados. Nem os anjos devem ser honrados. Quanto mais um profeta, um falso profeta, um homem ou um ser humano. O homem não é digno de nada, porque o homem é pecador. Eu não sou digno de nada, porque eu sou pecador. Você não é digno de nada, porque somos pecadores. Digno é o Cordeiro de receber a honra, a glória, a força, o domínio, o poder. A ele foi dado toda a glória, toda a dignidade. Nós somos ovelhas que precisa de um bom pastor, que é Jesus, outrora desgarradas, que pela graça somos salvos. Qual é o contrário de graça? Desgraça, desgraciado. Quem não tem graça é desgraciado. Não é desgraçado, tá? A palavra certa seria desgraciado, que não tem graça. Nós não tínhamos graça nenhuma. É como aquele artista que vai falar lá uma piada lá e ninguém ri. Nem depois. Tem pessoa que entende a piada 10 minutos depois. Ou de madrugada, né? Começa a rir de madrugada sozinho porque entendeu a piada. Nós não tínhamos graça nenhuma. Éramos desgraciados. Mas, graças a Deus, por Cristo Jesus, que morreu na cruz, e pela graça sois salvos. Pela graça somos salvos. Pela graça podemos entrar, se ajoelhar e orar e clamar a Deus e sermos abençoados. Não é mesmo? Um falso profeta sincretiza o evangelho, miscigenando a fé, introduzindo doutrinas espúrias às verdades inquestionáveis da Bíblia. O que é isso? O falso profeta é aquele que sincretiza. Ele traz tudo que é heresia de outras religiões e filosofias e coloca dentro ali daquele ministério onde ele está ali, pregando para aquele povo. Ali ele coloca a arte do benzimento, ali ele coloca uma garrafa sagrada
Ali ele coloca um travesseiro ungido, ali ele coloca uma fronha abençoada, ali ele coloca uma pedra, ali ele coloca um martelo abençoado, ali ele coloca o tijolo abençoado, ali ele coloca a pedra, a areia, nem sei o que falar. De tantas coisas absurdas. E eu falo com propriedade. Porque quem não sabe, na minha adolescência, até uma época da minha juventude, antes de eu ter um encontro genuíno e verdadeiro com Cristo, eu fiz parte de muitas religiões, amados. Religiões, não estou condenando nenhuma e não estou querendo dizer assim que, falando mal das pessoas que fazem parte dessas religiões. Que eles são, são pessoas. Cada um tem o direito de escolher o que quiser. Eu sempre falo isso. Livre-arbítrio, liberdade. Cada um tem o direito de fazer o que quiser da sua vida, porque Deus, tão maravilhoso, tão bondoso, deu o livre-arbítrio, a liberdade de escolher o caminho a seguir. Há dois caminhos, o bem ou o mal, a maldição ou a bênção. Ama a maldição te persegue até sei lá quantas gerações. Amou a bênção vai te seguir também. Por isso que eu não corro atrás de bênçãos, porque a Bíblia diz que as bênçãos vão nos seguir. Então não é necessário correr atrás de milagres, de sinais, de prodígios e nem de maravilhas. Porque se você estiver obedecendo a Deus e sua palavra, as demais coisas serão acrescentadas. Eu falo com propriedade por quê? Propriedade. Porque eu já fiz parte do espiritismo, já fiz parte de várias religiões esotéricas, orientais e transcendentais. E eu vejo que na igreja hoje, o que eu vejo nas igrejas? Porque existem pessoas desagrejadas? Porque existem pessoas que não querem saber de ir na igreja? Porque ele chega na igreja, ele vê um monte de coisa que ele via quando ele estava no espiritismo, quando ele estava na Umbanda, na Quimbanda, na Aruanda, em qualquer banda, quando ele estava no Candomblé, quando estava em outras religiões. Ele chega nas igrejas e ele vê um pouquinho de cada daquelas religiões ali. Isso não é o evangelho de Deus, amados. Esse é um evangelho miscigenado, sincretizado. Trouxe um pouquinho de cada religião. Para quê? O falso profeta usa isso, amados, como uma armadilha do mal, de Satanás. Porque ele sabe que ele vai agradar a gregos e troianos. Ele vai agradar a todos. Então a igreja vai estar cheia, vai estar lotada, amarrotada. Porque ele agrada um, ele agrada outro, e ele vai agradar outro, amados. Misericórdia. É algo assim, algo que não tem nem o que falar para vocês. É algo que não tem como explicar. De tantas heresias que nós vemos esses falsos profetas pregando, enganando as pessoas. Pessoas são ali de bom coração, de bom grado, e estão sendo enganadas. Misericórdia. Um falso profeta tem sede de poder, vive pelo poder e ama o poder. Com ele eu posso, você pode. Eu já disse, eu posso tudo aquilo naquele que me fortalece. Eu não posso nada sozinho. Um falso profeta se considera melhor do que os outros e, em virtude disso, distingue-se do rebanho, criando e fabricando novos títulos eclesiásticos. Falso profeta fala de Cristo, entretanto o nega. Prega sobre Cristo, mas não conhece quem é Cristo. Fala em nome do Espírito Santo, sem contudo ter sido regenerado por ele, nunca encontrou o Espírito Santo, nem sabe quem é o Espírito Santo. E vive falando sobre o Espírito Santo? Por favor, o que é isso? Para concluir, eu quero dizer para você, cuidado com os falsos profetas, cuidado com as falsas crenças, cuidado com as falsas doutrinas e religiões.
Cuidado com a religiosidade, com promessas mirabolantes daqueles que estão distantes da verdade de Deus. Cuidado com promessas de riqueza, de prosperidade, de cura divina, disso e daquilo. Cuidado com essas promessas. O homem não pode te prometer nada, porque tudo que Jesus prometeu na sua palavra, tudo que Jesus nos prometeu já foi pago. Você não tem que pagar preço nenhum para nenhum falso profeta, para nenhum falso pregador, para nenhum falso doutor da lei, para nenhum pastor, para nenhum missionário, evangelista, apóstolo, sei lá eu quantos títulos existem. Você tem que ficar pagando nada. Por quê? Porque Jesus pagou o preço por mim e por você, na cruz do Calvário, quando Ele derramou o seu sangue, gota por gota, Ele pagou o preço. A única coisa que Ele quer de você, a única coisa que Deus quer de você, é o seu amor, a sua adoração, porque Ele criou a mim e a você para louvor da sua glória, para adorar, bendizer, exaltar, engrandecer o nome dele. De que maneira? Através dos seus gestos, das suas atitudes, da sua posição como cristão, da sua santidade, da sua luta contra o pecado, porque é uma luta. Nós pecamos, todo momento nós estamos pecando. É uma luta. Deus quer isso, quer obediência. Deus não quer sacrifício. A palavra de Deus diz que Ele se agrada com sacrifícios de louvor e adoração. É isso que Ele quer. Ele quer que você ame o seu próximo, que você ajude o seu próximo. Ele quer que você tenha compaixão daquele que está passando por necessidade. Esse é o verdadeiro evangelho. Aquele que passa por necessidade, que você investigue as pessoas que estão ao seu redor, os seus irmãos da igreja, os seus familiares que estão passando por necessidades, às vezes não tem o que comer, às vezes não tem o que beber, às vezes não tem um bujão de gás, está passando fome e você nem sabe. E você fica pagando preços e preços por aí, e você não sabe que o maior mandamento, o único que Ele deixou, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Você tem amado a Deus? Ah, eu tenho amado. E o próximo? Você tem amado a Deus? Eu tenho amado a Deus. Roberto, você tem amado a Deus? Tenho. Roberto, você ama você? Claro que eu me amo, eu me arrumo, eu gosto de me arrumar, olha, né? Gosto de me perfumar, eu cuido de mim, eu amo a mim. Você ama o seu próximo? Roberto, eu amo também, lógico que eu amo. E o que você tem feito por ele, Roberto? Você tem ajudado ele com uma cesta básica, que está desempregado? Você tem dado uma caixa de leite? Você tem, quando bate no teu portão ali e pede algo, não, eu não vou dar porque aquilo ali é um drogado, aquilo ali é uma prostituta, é um homossexual, e eu não vou dar nada para ele porque cada um tem o que merece. Irmão do céu, irmã do céu, quantas vezes eu vi cristãos dizendo, cada um tem o que merece. Cada um tem o que merece, né? Então, eu vou pro inferno. Eu vou pro inferno, porque nós não somos merecimentos, nós não merecemos nada. O que o pecador, o que o homem merece, o homem sem Deus, né? O homem que não se regenerou, o que ele merece? Ir pro quinto dos infernos. É bíblico, irmão, não estou falando coisa de mim. O que nós merecemos? Ir pro inferno, irmão, porque nós somos pecadores. Se nós não temos um encontro com Deus, cada um tem o que merece. Não é assim, não. Temos a graça, irmão. Claro que nós temos a graça, que é uma benignidade, que é algo que nós não merecemos, imerecido. Mas vamos criar vergonha na cara. E amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo, primeiro o próximo, como a nós mesmos. E parar de ficar dando ouvido a esses falsos profetas que já são conhecidos.
muito antes do que nós tínhamos nascido. Como eu estava dizendo, cuidado, acautelai-vos, tomem cuidado, fiquem em alerta com os falsos profetas, falsas crenças, falsas doutrinas. Voltemo-nos, volte-se às Escrituras, leia a Bíblia, não deixe seu coração ser seduzido pelo engano do erro. Seja um cristão à luz do que diz a Bíblia, não seja um crente qualquer, porque crer, a Bíblia diz que até Satanás, o diabo lá, ele acredita também, ele sabe que Jesus é o Filho de Deus, ele sabe que Deus existe, ele sabe que existe céu, que existe inferno, porque ele está lá, né? Ele sabe de tudo isso, ele crê, ele chega a estremecer de medo, mas ele não obedece. E é isso que Deus quer de nós, obediência à sua palavra. Seja um cristão que examina tudo na Escritura. O pastor falou, o obreiro falou, o pregador falou, o profeta falou. Examina se tem coerência com a Bíblia. Se não tiver, é uma falsa profecia, uma falsa palavra, é uma falsa mensagem, é uma falsa doutrina. Confira se o que eles estão falando é verdadeiramente a verdade de Deus. Porque a salvação está na verdade do Evangelho, amados. A salvação está na pregação genuína do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Não se iludam. Acautelai-vos, amados. Se você não está frequentando uma igreja, né? Porque nós não podemos, nesse momento as pessoas estão recolhidas em suas casas e não estão podendo ir na igreja. Se você não tem frequentado porque você prefere ficar em casa, se você tem uma estrutura, um amadurecimento espiritual, que você pode ficar em casa, que você consegue estar em comunhão com Deus em casa, lendo a palavra, ouvindo louvores e orando e buscando a Deus. Porque eu sou contra querer obrigar uma pessoa a estar dentro de um templo, porque paredes de pedra, cadeiras e altares, disso não adianta nada. Eu sou o templo, você é a igreja, nós somos a morada do Espírito Santo. Eu canso de falar isso. Mas caso, né, você não esteja fazendo ligado ou não esteja indo, tenha zelo pela palavra de Deus. Tenha zelo pela Escritura. Porque a Escritura fala da graça de Deus, do arrependimento, da conversão, do novo nascimento, da justificação pela fé, da infalibilidade da Escritura e da suficiência da Escritura. Se você não está ouvindo essas verdades, então fuja, né, de qualquer reduto que estão pregando heresias. Como eu disse para você, para deixar bem claro, amados, tenha zelo pela palavra de Deus. Tenha zelo pela palavra de Deus. Agora, se você está ouvindo pessoas que nega a graça de Deus, que nega a Escritura de Deus, que nega que a salvação vem pelo arrependimento, que a salvação vem pela conversão, que a salvação vem pelo novo nascimento, que a salvação vem pela justificação da fé, pela fé, da infalibilidade da Escritura e da suficiência da Escritura. Se você não está ouvindo essas verdades, que Jesus Cristo salva, que Ele batiza com o Espírito Santo, que Ele cura e que Ele é o Rei que voltará, fuja, porque isso não pertence e não tem parte nenhuma com Deus. Se você está somente ouvindo que Jesus cura e não está ouvindo mais nada, fuja. Se você está só ouvindo que Ele batiza com o Espírito Santo, só isso, mais nada, fuja. Se você está só ouvindo que Ele é o Rei que voltará, só isso, mais nada, fuja. Se você está ouvindo só que Ele liberta, fuja. Porque são meias palavras. Agora, se você tem ouvido de servos de Deus, de profetas, se você tem ouvido que Jesus Cristo salva,
traz a salvação através do arrependimento do pecado. E com isso, ele cura, que ele batiza e que um dia ele voltará. Permaneça, porque está dentro da palavra de Deus. O Evangelho ele é completo, ele não é por partes. O Evangelho é uma verdade absoluta, não são meias verdades. Meias verdades não são verdades. Eu não menti, eu apenas omiti. Eu apenas falei meia verdade, eu menti. Aí que está o problema, amados. É aí que muitas pessoas estão caindo do cavalo, me diz meu pai. É aí que as pessoas estão tropeçando. Porque só ouvem aquilo que lhe apraz, que deseja. Eu quero dizer uma coisa para você. Jesus é a verdade. Ele disse: eu sou a verdade. E fora de Jesus, a verdade, não há salvação. Deus não está onde, não tenho medo de falar isso, Deus não está onde não há a palavra dele por completo. E eu quero alertar vocês, para concluir essa mensagem, com, se não me engano, São Mateus, capítulo 7, versículo 15 ao versículo 20. Preste bem atenção, feche seus olhos, se for possível, se você quiser se sentir. Cuidado. Não é uma palavra profética que eu estou te falando, porque está na Bíblia. Então, está na Bíblia, é palavra profética. Amados, filhinhos, acautelai-vos com os falsos profetas. Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes, vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons. Porém, a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus. E a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Entenderam? Feche os seus olhos e oremos. Soberano, eterno e maravilhoso Deus, em o nome de Jesus Cristo, eu coloco, Senhor, a minha vida e a vida dos meus amigos e das minhas amigas que estão assistindo, Senhor, que tiraram um minuto, Pai. Não sei quantos, Pai, mas os que estão assistindo são aqueles que foram escolhidos a dedo pelo Teu Espírito Santo. Que essa palavra, Deus, seja uma palavra rema, que possa chegar ao coração das pessoas que precisam ouvir, daqueles que estão sendo enganados, Pai, por falsos profetas. Essas pessoas são pessoas boas, pessoas que têm um coração bom, Pai, mas que estão sendo enganadas por falsas profecias, enganadores, amantes de si mesmo, Pai, que têm se aproveitado da boa fé dessas pessoas para, Pai, tirar o pouco que elas têm. Às vezes, Pai, eles tiram da onde eles não têm para sustentar esses falsos profetas. Façam necessidades em suas casas para ajudar esses falsos profetas. E quando a geladeira deles está vazia, quando o armário deles, a despensa está sem alimento, não aparece nenhum deles, Pai, para ajudar, para contribuir com eles. E eles perecem
por falta de conhecimento, Pai, por falta de sabedoria. Mas a palavra de Deus diz que a sabedoria já edificou a sua casa e deu ordem às suas servas para saírem correndo pelas ruas e convidarem todos aqueles que eles encontrarem pela rua, Pai, para vir festejar e ceiar com o seu rei. Então, que essas pessoas, Pai, possam ceiar contigo, Deus. Ceiar contigo, Pai. E ter conhecimento, e ter sabedoria através da Tua palavra, Pai, que é viva, eficaz e penetra no coração, penetra na alma, penetra no espírito. Nenhuma semente lançada, Pai, na terra, Senhor, deixa de germinar quando ela é bem tratada, quando ela é bem cuidada, quando ela é bem adubada. Que essa semente lançada hoje, Pai, entre no coração dos meus amados ouvintes e possa florescer, e possa crescer, e possa dar frutos de justiça, Pai. Há um bálsamo, Senhor. Há um bálsamo sarador em Gileade. Que esse bálsamo, que é Jesus, possa agora sarar almas, sarar vidas, sarar corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Até nosso próximo encontro. Amém? Deus abençoe vocês. Fiquem em paz, se cuidem esses dias, né? Se cuidem. Que nós temos que orar e vigiar. Oramos a Deus, Ele nos protege, Ele cuida de nós, porque Ele cuida mesmo. Só que nós temos que fazer também a nossa parte aqui na terra. Ouçam agora esse videoclipe, esse louvor, que é muito abençoado e vai edificar e complementar mais ainda essa palavra. Deus abençoe vocês e fiquem na doce e paz do Senhor Jesus. Te